Em uma floresta encantada, onde os raios do sol se misturavam com a bruma mágica da manhã, algo inesperado e arrebatador aconteceu. O silêncio habitual da mata foi abruptamente rompido por um clarão de luz cintilante e o estrondo de um conflito invisível aos olhos de quem não possuísse o dom da sensibilidade para ver o invisível. Dizia-se que, naquele instante, o espírito antigo da floresta despertara, lançando feixes de energia que transformavam em relances surreais tudo à sua volta. Foi nesse cenário surpreendente que duas criaturas muito diferentes se encontraram para trilhar uma jornada que mudaria o destino de todos os seres vivos daquele reino. A cigarra, com sua preciosa capa carmesim, vagava despretensiosamente pelos caminhos de musgos e trilhas esquecidas. Sua vestimenta, herança de tempos remotos, brilhava sob a luz tênue e parecia carregar nas dobras segredos de antigas lendas. Conhecida por sua voz melodiosa, ela era a personificação da liberdade, do espírito leve e do encanto da arte. Diferente das demais, a cigarra sempre se entregava aos encantos da natureza, deslizando entre as sombras das árvores e mergulhando no universo dos sons. E assim, seus cânticos preenchiam a floresta com uma musicalidade que fazia dançar até as folhas mais retraídas. Enquanto isso, a formiga demonstrava um ritmo contrastante. Com sua postura altiva e seu olhar sempre atento, ela percorria os recantos da floresta com a precisão de um relógio, recolhendo pequenos tesouros e armazenando provisões para os dias difíceis, que, segundo antigos ensinamentos, inevitavelmente se aproximavam. Dedicada e incansável, a formiga sabia que cada grão de alimento carregado era um tijolo a mais na construção de um futuro seguro. Embora parecesse que sua existência se resumia a uma eterna labuta, havia em seu coração uma ternura silenciosa e um mistério que só o tempo poderia revelar. Numa manhã em que a alvorada se misturava a tonalidades intensas de vermelho e dourado, o destino uniu essas duas vidas numa união inusitada. A floresta, agitada pela energia caótica daquele clarear mágico, começou a revelar caminhos ocos e segredos velados. O chão tremeu com um murmúrio profundo, como se os próprios alicerces da terra sussurrassem segredos de eras passadas. Em meio a esse turbilhão, a cigarra, conduzida por um impulso inexplicável, aventurou-se para um setor da mata raramente visitado, onde as árvores pareciam conversar com o vento, compartilhando seus conhecimentos ancestrais. Pelo caminho, a cigarra se lembrava com alegria das histórias que ouvira desde pequenina, aquelas narradas com emoção por outras crianças que corriam sem medo e com olhos arregalados, encantadas com um mundo onde a imaginação era a chave para desbravar o desconhecido. Assim, cada passo que dava era como uma nota musical que se unia à sinfonia natural da floresta, onde o som dos riachos e o farfalhar das folhas compunham a mais bela harmonia. Mesmo diante dos imprevistos, quando a brisa parecia carregar mensagens enigmáticas e os animais silvestres se aglomeravam em busca de abrigo, a cigarra seguia com seu andar leve e determinado, nutrida pela coragem adquirida com as aventuras passadas e a sensibilidade de quem sabe ouvir os sussurros da vida. Entre os raios dourados e as sombras longas que se alongavam ao entardecer, a formiga também percebeu algo estranho. Enquanto executava sua rotina de colecionar os preciosos alimentos para o inverno, notou que a natureza, normalmente meticulosa e previsível, apresentava ruídos e sinais de inquietação. Os ramos das árvores tremiam de maneira quase perceptível. As folhas caíam em uma confusão organizada, e o brilho dos cogumelos no solo parecia revelar pequenos símbolos misteriosos. Sentindo que algo inédito estava para acontecer, a formiga decidiu, pela primeira vez, desviar de sua rota habitual para investigar o fervo dos acontecimentos. E assim, num movimento natural e espontâneo, seus caminhos se cruzaram com os da cigarra. O encontro se deu em uma clareira onde o crepúsculo ainda se confundia com a penumbra do crepúsculo. Ali, de forma silenciosa e quase mágica, as duas se reconheceram não só como habitantes da mesma terra, mas como representantes de dois polos complementares dessa existência. Uma que celebrava o instante e a beleza do som e da cor, e outra que prezava pela ordem, pela preparação e pelo equilíbrio que a persistência constrói. A partir desse instante, elas viram que juntas poderiam desvendar o enigma que perturbava o coração da floresta. O desfecho surpreendente dessa aventura revelou que, ao contrário do que muitos acreditavam,
a persistência sem encantamento e a alegria sem responsabilidade eram ambas insuficientes. A floresta, que outrora se via dividida nesse embate, aprendeu que os dois lados eram partes integrantes de um mesmo todo, onde cada aspecto possuía seu valor singular e indispensável para a continuidade da vida. Assim, o mistério que abalara os alicerces do mundo natural se revelou como uma lição profunda. A busca incessante pelo equilíbrio entre opostos pode transformar crises em oportunidades de renascimento, permitindo que o mundo se reconcilie com as suas contradições de forma surpreendente. Enquanto os dias passavam e a luz do sol transformava o crepúsculo em novas auroras, a lenda da cigarra de capa carmesim e da diligente formiga espalhava-se por todos os cantos da floresta. Crianças que brincavam entre as raízes centenárias ouviam com entusiasmo essa narrativa contada pelas folhas ao sabor do vento, imaginando cenários de encantamento e mistério, onde cada ser, por mais diferente que fosse, tinha um papel essencial a desempenhar. E assim, o legado daquele episódio extraordinário permanecia vivo, ecoando em cada riso e em cada passo dado pela natureza, como um lembrete perene de que, muitas vezes, a verdadeira magia reside justamente na capacidade de harmonizar o labor com a celebração, a ordem com o improviso e, principalmente, o espírito com o coração. Em meio a esse conturbado, porém encantador novo mundo, a história ganhava contornos que desafiavam os antigos paradigmas. O símbolo que emergira do altar, a metade de flor, metade de engrenagem, tornou-se um emblema das novas gerações que buscavam constantemente a união dos opostos. E, ao se despedirem das sombras da caverna, a formiga e a cigarra entendeu que o inesperado encontro delas ali não fora mera coincidência, mas sim o início de uma era onde o conhecimento, traduzido em ação e em arte, restauraria o equilíbrio perdido há tanto tempo. Dessa forma, a lenda atravessou os tempos, ensinando que todos têm algo a contribuir para a harmonia coletiva. O mundo, por mais imperfeito que parecesse, era um mosaico de contrastes que, unidos com sabedoria, formavam uma obra de arte viva e sempre imutável. E, ao deixar a floresta, os ventos carregavam a mensagem. A dança eterna entre o labor e o prazer, entre a praticidade e a emoção, é a verdadeira essência da vida, onde cada nota, cada passo e cada gesto compõem a sinfonia única do existir. Assim termina-te a aventura onde, em um início chocante e mágico, duas almas tão distintas se encontraram para resgatar a própria essência da natureza, onde a inocência infantil, cheia de curiosidade, se aliou à determinação de quem trabalha em prol do bem maior, e onde, no final, o inesperado plot twist revelou que a verdadeira sabedoria não estava em escolher entre dois caminhos, mas em saber juntar cada pedacinho de luz e sombra para compor uma história de encantamento eterno.